Tá começando mais um podcast de Olho na Barriga. Boa noite, galera. E agora a Júlia vai falar um pouco sobre o que é toxoplasmose e algumas curiosidades. Bom, irei falar o que é toxoplasmose. Ela é uma infecção causada por protozoário, chamado Toxoplasma gold, e pode ser conhecida também por doença de gato, pelo fato do animal ser um hospedeiro definitivo do patógeno. Cerca de 80 a 90 pessoas infectadas não apresentam sintomas, ou quando apresenta, assemelha-se ao da gripe. Porém, quando a doença é adquirida durante a gravidez ou por alguém que tenha sua imunidade comprometida, os sintomas podem ser mais graves, podendo levar até a pessoa à morte ou quando não é diagnosticado precocemente. Agora é com você, Lucielena. Conta pra gente um pouco quais são essas preocupações que as gestantes têm que ter, né? E alguns dos tratamentos possíveis, por favor. As maiores preocupações são voltadas às gestantes, devido à possibilidade da infecção congênita, que pode ser muitas vezes grave e até letal. Diante da gravidade da doença congênita, torna-se fundamental o início do pré-natal no primeiro trimestre de gestação, possibilitando a identificação precoce dos casos agudos de toxoplasmose gestacional. Ao se diagnosticar precocemente, a realização do tratamento tem maiores chances de evitar ou reduzir sequelas para o recém-nascido. O Ministério da Saúde preconiza que o tratamento seja através da administração de espiramicina, alternado ou não com sulfadiazina, pirimetamina e ácido fonílico, dependendo do período gestacional e infecção fetal. Para o diagnóstico das infecções agudas, a triagem sorológica é a mais indicada, tendo em vista que na fase inicial o parasita ainda não pode ser identificado nos tecidos e secreções e que torna outros métodos como isolamento e identificação histológica do Toxoplasma gold poucos factíveis para este momento. O marcador sorológico mais frequentemente utilizado é o anticorpo antoxoplasma da classe GM. No entanto, a necessidade da realização de exames confirmatórios, como o de avidez de IgG, devido à frequência elevada de resultado falso positivo de IgM. E agora, para dar uma aprofundada no tema, a gente chama a Bruna para falar um pouquinho mais sobre o feto, né? Como que essa doença afeta ele, se é realmente muito fácil passar. Conta aí pra gente, Bruna. Bom, agora eu vou explicar por que existe essa maior preocupação nas gestantes, né, com a doença toxoplasmose. Porque além da toxoplasmose aguda, que pode ocorrer na mãe, que é quando o parasita se reproduz de uma forma rápida, mas também acaba de uma forma rápida sendo eliminado pelo hospedeiro, também pode ter a toxoplasmose congênita, que é a que se passa através da placenta, o Toxoplasma gondii, para o embrião e seus anexos ou suas membranas associadas, né, que podem ser tipo o âmino, o saco. E essa toxoplasmose congênita, ela pode ser por causa de uma infecção primária da mãe durante a gestação ou perto da concepção, pode ser uma reativação de uma infecção que ela já teve em mães imunodeprimidas, ou até pode ser uma reinfecção. Num estudo feito com 98 gestantes de um hospital público no Rio de Janeiro, verificou-se que todas as crianças infectadas apresentaram manifestações clínicas da toxoplasmose congênita. E a questão é que a infecção pelo Toxoplasma gondii na gestante pode ocasionar muitos danos tanto para a mãe como para o feto, e por isso é preciso atenção. Os danos fetais, eles podem variar entre abortamento, retardo no crescimento intrauterino, prematuridade e até danos neurológicos e oftalmológicos. Outra coisa que precisa ser ressaltada é que se a gestante está infectada, o risco do feto também ser infectado é de 40%. E essa porcentagem ela varia dependendo de qual estágio da gestação a mãe adquiriu a doença, sendo que o risco ele é muito maior no terceiro trimestre gestacional do que no primeiro. Por isso é essencial diagnosticar a infecção aguda durante a gravidez. Tem mais, nesse período,
A maioria das infecções em grávidas e recém-nascidos são assintomáticas. Por isso, nesse caso, é preciso realizar exames complementares, tanto para diagnosticar e tratar os casos de toxoplasmose aguda durante a gestação e a toxoplasmose congênita. E como que é esse tratamento, né? Como que funciona a detecção para poder tratar? O nosso corpo, ele produz diversos anticorpos, né? E o que é mais utilizado para detectar toxoplasmose na fase aguda é o da classe IgM. Os anticorpos IgM, juntamente com o IgG, eles têm uma ação conjunta na proteção imediata e a longo prazo contra infecções. Então, se a gente tem um IgM positivo, isso significa que a pessoa tem anticorpo do tipo daquela imunoglobulina. Que aí a gente já deduz que ela foi o quê? Exposta e está na fase ativa da doença, tendo a probabilidade do micro-organismo ainda estar no corpo da paciente. E um resultado já positivo para IgG pode já identificar que a pessoa está na fase crônica, ou que ela já teve contato com a doença em algum momento da vida. E é por isso que esses IgGs, eles funcionam também como uma proteção em caso de um novo contato com o micro-organismo. Só que esse exame mais utilizado para detectar a toxoplasmose na fase aguda, ele não é tão completo, então ele precisa de um auxílio de outros métodos que deixem mais claros os resultados. Dentre esses outros métodos, a gente tem medir a sorologia do IgM e do IgG com intervalo de 3 semanas, fazer um teste do IgG no início da gravidez, nos casos da infecção materna aguda, ou se você tem muita suspeita de uma infecção adquirida durante a gestação, recomenda-se fazer uma amniocintese, que é um exame lá que faz durante a gravidez para descobrir certas doenças no bebê, como a síndrome de Down, por exemplo. Só que esse exame não é de rotina, então ele é eficaz, mas não é de rotina porque tem alguns riscos. E além dele, juntamente com ele, né, no caso, também faz-se uma reação em cadeia da proteína polimerase, que está presente no líquido amniótico, sendo que ela tem 92% de sensibilidade, né, esse exame. É uma boa escolha, então, para o diagnóstico de uma infecção fetal pelo Toxoplasma gondii. Além disso, é importante também serem feitas ultrassonografias a fim de avaliar a morfologia do feto ao longo da gestação e também exames de placenta que vão auxiliar esse diagnóstico da toxoplasmose congênita. Deve-se atentar também que o recém-nascido, se ele tiver o anticorpo IgG, não necessariamente vai dizer que ele tem a doença, mas indica que a mãe pode estar infectada. Já nos recém-nascidos, então, é preferível, né, mais fácil usar, de acordo com o estudo, os testes de IgA e de IgM. E o tratamento que teve uma eficácia comprovada através desse estudo foi a sulfadiazina, a pirimetamina e o ácido folínico durante 1 ano, que pode reduzir principalmente sequelas neuro e oftalmológicas, que a gente falou lá em cima. Reforçar a prevenção nunca é demais, né? Então vamos ver aí com a Ellen, para a gente não esquecer o que tem que fazer. Além disso, a higiene, gente, é importante para tudo nessa vida, principalmente agora nessa pandemia do coronavírus que a gente está vivendo. Vai lá, Ellen, conta pra gente. Sobre a toxoplasmose que nas gestantes podem causar danos fetais como abortamento, crescimento intrauterino retardado, prematuridade e o acometimento neurológico e oftálmico. E para tentarmos evitarmos isso, devemos tomar algumas prevenções, que são elas: realizar a limpeza de reservatórios e caixas de água periodicamente, manter os reservatórios de água bem fechados, lavar bem as frutas, verduras e legumes sobre a água corrente, esfregando-as bem, principalmente se forem os folhosos e até mesmo os que serão descascados. Nosso podcast vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de agradecer muito a Lucilena, a Júlia Monteiro e a Ellen por terem compartilhado um pouco do conhecimento com a gente. E as meninas dos bastidores que ajudaram a editar, a pesquisar, foram a Amanda, a Ju Ribeiro e a Lavínia.
Obrigada e até o próximo episódio.